Olá, pessoal da pedagogia, dando continuidade aos nossos estudos de acessibilidade, hoje veremos o desenho universal na aprendizagem. Então, vamos lá. Bom, origem do conceito de desenho universal. Então, gente, o desenho universal para aprendizagem, que a gente abrevia com DUA, é uma abordagem que procura minimizar a barreira metodológicas de aprendizagem, tornando o currículo acessível, tornando para todos os alunos, pois possibilita a utilização de diversos meios de representação do conteúdo, de execução e de engajamentos nas tarefas. Bom, quem pode ter dificuldade no acesso a esse edifício da figura, se a gente perceber? Todas as pessoas que dependem de acessibilidade, né? A gente está vendo um prédio onde a gente tem degraus e não uma rampa, né? Que seria de acessibilidade, onde com certeza dificultaria o transitar de uma pessoa cega, de um cadeirante e daí por diante. Bom, outros exemplos aqui, gente, em relação à acessibilidade, né? A gente está vendo uma rua onde eu tenho um obstáculo que dificultaria o transitar de uma pessoa que necessita de acessibilidade. Na segunda figura, a gente tem aí um banheiro espremido que com certeza a gente não conseguiria aí transitar uma cadeira de roda. Na terceira figura, a gente vê que tem um senhor numa cadeira de roda apertado, espremido, sem amplitude, né, para ele se deslocar, né? Essa rampa também, ela poderia ser inclinada para estar facilitando, ela não está dentro dos padrões lá que nós vimos de acessibilidade, e o mesmo ocorrendo aqui com essa piscina, aonde eu tenho degraus e dificultaria com certeza para um cadeirante, para uma pessoa que tivesse, uma pessoa cega e daí por diante, certo? Bom, aí vamos ver como surge o desenho universal para aprendizagem. Então, o conceito de desenho universal para aprendizagem, como eu disse para vocês, está aí a abreviatura DUA, ele baseia-se no princípio do desenho universal, que nós já vimos para trás aí, mas liga-se à área da educação, tendo por base uma educação acessível para todos os alunos. Ela concentra-se nos objetivos, métodos, materiais e avaliação que pretendem flexibilizar para poderem ser personalizados para as diferentes necessidades que a gente vai encontrar aí dos alunos, tá? Bom, princípios do desenho universal para aprendizagem. Então, nós temos três aí, né? A gente tem a figura do cérebro, onde cada parte é responsável por alguma coisa. Então, primeiro, né? O primeiro princípio, eu tenho que proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Segundo princípio, eu tenho que proporcionar múltiplos meios de representação. E o terceiro, proporcionar múltiplos meios de ação e de representação. Bom, aí, pessoal, nós temos aqui, né, nas redes neuronais, eu tenho lá as redes de reconhecimento, né? Nessas redes de reconhecimento, a gente tem lá, eu vou aprender o quê, né? Como reunimos fatos e categorizamos o que vemos, ouvimos ou lemos, né? A identificação de letras, palavras ou estilo de um autor são tarefas de reconhecimento, né? Então tem lá, pessoal, vamos lá. Apresentar a informação e conteúdos de diferentes formas de perceber e compreender uma informação. E a gente tem que proporcionar múltiplas formas de representação. Fiquem atentos que essa parte do cérebro aí que está colorida, que ela é responsável, né, que seria a rede de reconhecimento aí do ser humano, tá ok? Bom, aí, gente, nós temos as redes
de estratégias, tá? Bom, as redes de estratégias, a gente tem lá o como da aprendizagem, né? Eu tenho proporcionar múltiplas formas de ação e de expressão, diferentes formas de expressar o que sabem e diferentes formas de organizar uma atividade. Fiquem atentos também que essa parte do cérebro, tá? Que é responsável aí de como a gente vai aprender, tá? Depois, gente, nós temos lá as redes afetivas, né? Por que eu preciso aprender, né? Então, eu preciso estimular o interesse dos alunos e motivá-los para a aprendizagem. Eu preciso proporcionar múltiplas formas de envolvimento e motivação dos alunos. E eu preciso ajudá-los a manter e a persistir nos objetivos e autorregular comportamentos. Eu tenho aí a parte do cérebro que é responsável por essa aprendizagem. Bom, pessoal, voltando um pouquinho aqui, né, no que foi falado até então, retomando, né, a gente viu que o desenho universal para aprendizagem, mais uma vez, que é um modelo que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento do estudante por meio de um planejamento intuitivo, e eu normalmente somo o uso das mídias digitais. São fatores, né, que apoiam esse uso aí desse desenho universal, pesquisa sobre o cérebro humano, né? E são importantes duas constatações. Primeiro, né, a gente precisa acabar com a ideia fantasiosa de que o estudante ele é regular. Existe sim uma variedade de particularidades observadas em cada aluno. Então, cada aluno tem as suas especificidades, né? Ninguém é igual. Segunda coisa, a aprendizagem do ser humano, ela ocorre por um complexo processo a partir, né, dessas três redes aqui, né, que nós vimos, cerebrais. Então, retomando, que seria o reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele é especializado em receber informações e analisar essas informações, essas ideias e esses conceitos. Segundo, a gente tem uma rede estratégica, que ela é responsável por planejar, executar e monitorar ações. E terceiro, a gente teria uma rede afetiva, que ela desempenha o papel de avaliar padrões, designar significâncias emocional e a eles estabelecer prioridades. Essas três redes estão envolvidas na aprendizagem, ok? E uma não funciona sem a outra. Bom, como é que aprendemos, né? Então, a gente tem um gráfico aqui, que ele varia do 90% até o 10%, aonde eu tenho lá 10% ler, 10% do que lemos, 20% o ouvir, 20% do que ouvimos. Dessa maneira a gente aprende. 30% a gente precisa ver para aprender. 50% se a gente assistir um vídeo, né, eu vou ter um aprendizado melhor. Então, voltando aqui, né, às multimídias, né, 70% participar de uma discussão. Então, quando eu estou refletindo, eu estou repensando, eu estou discutindo, eu tenho um aprendizado significativo. E 90% quando eu aplico na prática, né? O que aplicar na prática ou ensinar, 90% do que falamos e fazemos. Então, eu vou ter um aprendizado mais significativo. Esse quadro ele é bastante importante, gente. Tá ok? Bom. Antes de falar um pouquinho sobre currículo, gente, eu queria retomar uma coisa aqui, tá? Aonde estão as barreiras, né,
em relação aí ao meu aprendizado, né? Por isso que a gente vai estar falando sobre currículo aí. Então, gente, eu preciso ter muito cuidado, né, com esses meios tradicionais que eram explorados anteriormente pelos educadores, que ainda estão cristalizados no modelo educacional tradicional e que raramente paramos para analisá-lo, tá? Então a gente precisa levar em conta que as pessoas com impedimentos visuais, auditivos, intelectuais e outros, a gente vai ter que ter uma maneira, uma estratégia diferenciada para que eles tenham mais acesso ao aprendizado. Então, não adianta eu falar, eu usar louça ou um livro impresso. Esses 3 tipos de material, por exemplo, eles não são acessíveis, né? Então, eu tenho que repensar em relação a esses meios tradicionais que existem. Vamos falar agora, então, do currículo, né? O currículo uniforme, ponto a vestir do tamanho único, né? Então, é uma frase aí do João Formosir, de 1987, ele deu lugar a um novo conceito de currículo, ficando evidente a necessidade de diversificar o ensino e as práticas pedagógicas em função da diversidade dos alunos, né? Então, eu vou encontrar diversos tipos de necessidades especiais, então eu não posso ter um meio tradicional e único de estar ensinando, tá? Eu tenho aqui, ó, né, então falando sobre o ensino tradicional, né, mostra aqui, turma, vamos copiar o texto, então o professor escreve, né, enquanto ela está escrevendo no quadro, a gente vê lá, cada aluno pensando uma coisa, né, mastiga, mais um texto, conversa, né, e aí, gente, ela enche a lousa, ela enche o quadro aí, né, de texto e diz, tá acabando, vamos lá, termine de copiar. E o pessoal conversa e copia e nada fica, né? E aí é o que acontece, o pessoal nem copia mais hoje em dia, porque a gente tem o celular. Então o aluno tira aí uma foto e, né, provavelmente nada ficou. Então, um currículo, para ser rigoroso e ter sucesso, é aquele que proporciona oportunidades de aprendizagem a todos os alunos. O que quer dizer aí, gente, proporcionar oportunidades de aprendizagem a todos os alunos? Significa, por exemplo, a gente tem casos até na faculdade, aluno que tem a baixa visão, ele não consegue copiar do quadro, a gente tem que ditar, né? Então é uma forma de acessibilidade. Então a gente tem que estar revendo aí a maneira de estar realizando esse trabalho para que seja acessível e para que todos efetivamente tenham um aprendizado. Olha, outro exemplo. Quando os alunos encontram algum tipo de dificuldade, o currículo não o aluno deveria ser assumido como sendo inadequado para atender às diferentes necessidades dos alunos. Então, eu tenho aqui uma figura, ainda tenho vários animais, né, de vários portes, o professor simbolizando, entre aspas, aí, né, o aprendizado e o professor, né, o educador. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Então, seria a estratégia de trabalho. Eles teriam, né, eles vão ser avaliados, eles teriam que subir essa árvore. O peixe vai conseguir? Eu estou dando acessibilidade? Estou avaliando ele? Né? O cachorro, o pinguim, o elefante. Então, gente, eu preciso realmente repensar em relação, né, ao material. Voltando aqui, as barreiras estão onde? Nas atividades relacionadas ao ensino, no material didático, na definição de estratégias pedagógicas, na falha de conexão entre os conteúdos curriculares e o cotidiano dos alunos, também na construção dos elementos de avaliação, etc. Olha como o professor não está dando a mesma oportunidade para a diversidade que ele encontra aí,
Então, vamos ficar atentos a isso também. Tende a haver uma mudança no pensamento através de 4 componentes no currículo, que seriam os objetivos, a avaliação, os métodos e os materiais. Nós não podemos continuar a olhar para o currículo de forma tradicional, como uma sequência de elementos de conteúdos transmitidas por um determinado conjunto de materiais didáticos, tá? Bom, o currículo, gente, ele precisa ser aberto, ele precisa ser flexível, né? E ele precisa ser mais acessível, certo? O conceito de flexibilidade curricular, ele é essencial numa escola para todos, uma vez que é um princípio orientador da gestão do currículo. Além de ele ser essencial, ele é obrigatório hoje, tá? Principalmente em relação aos alunos portadores de necessidade especial. Bom, primeiro, para que tenhamos uma educação de qualidade e mais equidade, equidade seria igualdade de oportunidades, pessoal. Nós temos 4 fatores importantes a serem ressaltados aqui. O primeiro seria a valorização da diversidade, né? O que seria? A diferença é considerada um recurso e um valor para a educação. Segundo, apoiar todos os alunos. Então, os professores serem efetivamente professores de todos os alunos. E aí, por experiências que a gente tem aí do cotidiano, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Bastou o aluno ter uma dificuldade para que o professor deixe esse aluno de lado, infelizmente, né? Então, vamos ficar atento a isso aí. Terceiro, trabalho com outras pessoas. Colaboração e trabalho em equipe são metodologias essenciais. Desenvolvimento profissional e pessoal, profissionais reflexivos, né? E também, gente, nós temos que ter aqui profissionais que estejam abertos a mudanças e abertos a estarem aprendendo também. A gente percebe muitas vezes professores que estão tão cristalizados no tradicional e que não estão abertos a trabalhar com a diversidade, não estão abertos, não são flexíveis, né? Não estão abertos a trabalhar com adaptações curriculares conforme as necessidades de cada aluno, infelizmente, né? Então, a gente precisa estar atento que tudo isso daqui é importante em relação à aprendizagem aí, né? Mais uma vez, a gente precisa valorizar a diversidade, né? Qual é o nosso destino, como vamos chegar lá, né? Então, eu vou procurar estratégias, né? Para isso. A educação precisa dessa flexibilidade, né? O sucesso da educação inclusiva reside nas formas de gestão de currículo, de como que eu vou trabalhar, como que eu vou administrar esse currículo. Então, gente, requer professores que ousem correr o risco de reconstruir o currículo face a situações concretas. Quando eu vou refazer esse currículo, eu vou reconstruir, eu estou adaptando esse currículo. Porém, eu não posso fugir do currículo. Aquelas habilidades que são básicas naquela série, eu tenho que estar passando para esse aluno. Mas a maneira que eu vou estar passando é que eu vou procurar ali estratégias, flexibilidades e estar trabalhando de forma diferenciada, tá ok? No caso dos alunos com necessidades especiais educacionais, não podem continuar a ser orientados unicamente para a tomada de decisões sobre o que se corta no programa, sobre quais as metas que o aluno não atingirá. O que significa isso? Eu não vou só cortar conteúdos, né, em relação ao meu currículo. Não é isso. Eu tenho que levar em conta naquela série
quais são as habilidades que são importantes para que ele dê continuidade a esse processo, a série, e eu vou ver de que maneira eu posso flexibilizar isso e de que maneira e qual estratégias eu vou usar para garantir esse aprendizado do aluno, tá? Então, seria isso. Deve incidir na definição de prioridades curriculares, na incorporação do currículo de conhecimentos, procedimentos, atitudes que são dados como adquiridos noutros alunos. Eu não posso nivelar esse aluno com necessidade educacional especial por baixo. Eu tenho que nivelar, né, no mesmo patamar que os outros alunos que eu tenho. A única coisa que eu vou procurar, né, ver estratégias e flexibilizações em relação a esse currículo, tá? Não posso perder a qualidade. Uma análise exaustiva de desempenhos até se perceber como se podem usar os pontos fortes para essas fragilidades. É no campo das práticas curriculares que se garantem, que se ganham, se perdem as possibilidades de uma verdadeira inclusão. Então, gente, o currículo, a forma que eu vou trabalhar esse currículo, ele é importantíssimo em relação aí ao aluno. Falando ainda sobre a adequação de conteúdos, né? Então, eu tenho aí, ó, né, uma pessoa que ela encontrou uma estratégia, né, de estar subindo até onde ela quer. Ela colocou aí uma série de livros, ok? Então, gente, tá lá, né? Eu posso ter formas de apresentação, então ter acesso a diferentes maneiras de apresentação do mesmo conteúdo. Então, às vezes, eu bolo uma estratégia e não deu certo, o aluno não teve um aprendizado, então eu tenho que rever essa estratégia, bolar uma outra para tentar atingir esse aluno. Representações da aprendizagem, os alunos devem expressar o que aprenderam para compreendermos o conteúdo que foi internalizado. Então, a gente tem que perceber, né, até que ponto houve realmente um aprendizagem significativo, né? E o engajamento, o aluno precisa entender onde esse conteúdo pode ser usado na praticidade, né? Então, eu ter um conteúdo que faça também que seja incorporado no dia a dia do aluno, que tenha validade para o dia a dia do aluno, tá? Então, isso é importantíssimo. Gente, antes de estar resumindo aqui, eu gostaria de falar o seguinte. Para contemplar as redes cerebrais que eu citei anteriormente aí, e propiciar aos alunos a variedade de opções, né? Os autores que bolaram lá o desenho universal para aprendizagem, eles sugerem que os educadores trabalhem com múltiplos métodos de representação dos conteúdos curriculares, né? Mediação da aprendizagem e envolvimento com os alunos, isso é importantíssimo, tá? Repetindo aqui, né? Então, é importante que trabalhem com múltiplos métodos, né, de apresentação dos conteúdos curriculares. Eles têm que mediar a aprendizagem e estar envolvido com o aluno, porque se não tiver, a coisa não flui. Traduzindo em miúdos, pessoal, proponho aos professores que eles diversifiquem os formatos, os materiais didáticos, as estratégias pedagógicas e as inter-relações entre o conteúdo e a vida real do aluno. Foi o que eu disse aqui anteriormente, né? Gente, é importantíssimo nesse processo aí, tá? As mídias digitais. As mídias digitais, elas desempenham um papel significativo para quem pretende trabalhar a partir do desenho universal para a aprendizagem. Por quê? As mídias digitais, a gente consegue flexibilizar inúmeras combinações, por exemplo, entre textos, entre fala, imagens, né?
E principalmente a gente tem que ter através das mídias digitais também, a gente consegue ter uma resignificação do erro, passando a ser tratado como um processo natural de aprendizado. Então, o erro faz parte do crescimento, do aprendizado, e não como uma punição, uma avaliação, né? Então, a gente tem aqui uma resignificação em relação aí ao aprendizagem ou ao erro, né? E aí, gente, ainda sobre as mídias digitais, né, que são importantes aqui no trabalho do desenho universal para aprendizagem, a gente cita aqui os que podem ser usados: os smartphones, os tablets, os notebooks, os livros digitais. Eles ilustram esse tipo de tecnologia que são capazes de ampliar os horizontes do estudante. Então, as mídias digitais fazem parte desse processo aqui, tá? Do desenho universal para aprendizagem, né? E aí, resumindo, o desenho universal para aprendizagem é um exemplo de uma abordagem educacional mais condizente com nossa convicção de que toda pessoa tem o direito de estudar e buscar o seu melhor como ser humano. Ao mesmo tempo, ela dialoga com a proposta de resignificação do papel do professor, enxergando como um mediador do processo de aprendizagem, ou seja, favorece a ruptura do formato tradicional de sala de aula, caracterizando por fileiras de estudantes sentados diante de um professor a quem é delegada a missão de transmitir o conteúdo e, posteriormente, verificar se o mesmo foi absorvido por meio de provas. Então, vamos lembrar tudo o que eu falei na aprender através do erro, né, também. Como todo modelo, o desenho universal para aprendizagem, ele é imperfeito por definição. No entanto, representa uma interessante ferramenta para as equipes pedagógicas planejem suas aulas de forma mais criteriosa, almejando o acesso de todo o conhecimento e deem conta da crescente diversidade presente nas escolas. Acredito que esse modelo pode colaborar muito para a educação mais plural, mais atraente e que se torne mais factível nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. Então tá aí, pessoal. Inclusão, educação e sociedade. Então a gente tem que ter uma educação para todos, a gente tem que ter uma escola para todos, a gente tem alunos vulneráveis, infelizmente a gente tem alunos excluídos e a gente tem alunos aí com necessidades especiais. Por hoje, né, finalizando aqui, eu tenho desenho universal da aprendizagem. Então, o desenho universal para a aprendizagem ele é imperfeito por definição, mas é uma importante ferramenta para o planejamento pedagógico mais criterioso, visando o acesso de todos ao conhecimento e dando conta da crescente diversidade presente nas escolas. Seria isso, pessoal. Por hoje é só.